Boa noite, irmãos. Na paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Feliz por estar de volta com os irmãos, ver esse povo reunido, a igreja do Senhor, mais uma vez junta, no mesmo propósito de buscar o Senhor. Isso é bom demais. Nossos irmãos que pregaram aí no mês de janeiro, ou neste mês, já falaram sobre o novo tema, o tema anual, o nosso tema anual, Igreja mais Cidade. Presbítero Bruno, presbítero Hamilton, pastor Marcelo também, e hoje nós vamos então dar continuidade nesse assunto, nesse tema relevante, tema através do qual nós aprendemos o nosso papel em nossa comunidade, sobretudo diante desse tema na nossa cidade, na nossa amada cidade de Cascavel. Amém? Mas antes disso eu quero pedir para que você ore comigo. Nós vamos orar agora pelo pastor Nonato Vieira. O pastor Nonato é da nossa igreja, Igreja Evangélica Livre em Curitiba, em uma das igrejas ali, e ele enviou um vídeo para os vários grupos da igreja hoje, depois de algumas dores, exames, tratamentos, foi diagnosticado com câncer na lombar, com sequelas, com metástase, segundo ele. Vai fazer novos exames esta semana, e na quinta-feira, salvo engano, tem consulta com um oncologista, e ele pede a intercessão da igreja, e nós vamos orar por ele. Amém? Muitos conhecem ele, pastor Nonato, diretor do CETIEL, do Seminário Teológico das Igrejas Evangélicas Livre, uma bênção, um homem de Deus, sério, um mestre, realmente um mestre na palavra. Vamos orar por ele, meus irmãos. Vamos interceder por esse homem de Deus, orar por sua esposa também, suas filhas, genros, que Deus interceda por ele, coloque a sua mão, dê alento, graça nesse momento, e, segundo a sua vontade, possa curá-lo, abençoá-lo e restaurá-lo na sua saúde. Amém? Onde você está, abaixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós queremos nesta noite, mais uma vez, agradecer ao Senhor por esse tempo, agradecer ao Senhor, ó Deus, por nós estarmos juntos aqui, agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e em nós, agradecer, ó Deus, por todos os amigos e irmãos que estão aqui nesta noite, que o Senhor fale conosco ainda mais e, sobretudo, agora, por meio da Tua Palavra. Mas nós pedimos agora e intercedemos, Deus, encarecidamente pelo Teu Filho Nonato, Pai. Pedimos por sua saúde, pedimos, Deus, que o Senhor restaure, que o Senhor cure, que o Senhor, ó Deus, abençoe os resultados desses novos exames, aquele médico, aqueles que vão cuidar dele, abençoe sua esposa, abençoe suas filhas, os genros, derrame da Tua graça, da Tua bênção sobre o Teu servo, que o Senhor possa fortalecê-lo nesse momento, que o Senhor possa encorajá-lo, que o Senhor possa fortalecer a sua fé e que ele possa, Deus, como ele sempre pregou em toda a sua vida, reconhecer a Tua soberania, reconhecer o Teu cuidado, reconhecer, ó Deus, que nos mínimos detalhes da nossa vida o Senhor está no controle. Ajude, abençoe o pastor Nonato, Pai. Que nesse processo todo o Senhor o abençoe e o fortaleça e que nós, Deus, como igreja, não só hoje, mas nas nossas orações diárias possamos colocá-lo diante do Senhor e que a Tua vontade se cumpra na vida do Teu Filho. Mas nós pedimos cura, Pai, restauração, que Ele continue entre nós, ó Deus, e continue frutificando e abençoando a nossa igreja, a Sua igreja também ali em Curitiba, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja mais cidade. O que eu ou o que você pode fazer por sua cidade? O que você pensa quando você lembra da sua cidade natal? Qual é o seu pensamento, a sua lembrança? Muitos aqui nasceram em Cascavel mesmo, outros nasceram
distante daqui, lá na Bahia, não preciso citar nomes. Outros nasceram no estado de Belo Horizonte, de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, Curitiba, Pitanga, Paranavaí. Tem gente de Nova Cantu aqui também, tem gente de Canoas, tem gente de todos os lados. E quando nós pensamos na nossa terra natal, a gente lembra com alegria e o coração se aquece, porque são lembranças da infância, os tios reunidos, os avós, os primos, os muitos primos, e a gente se alegra com isso quando a gente pensa na nossa cidade natal. Nós temos uma origem, nós viemos de um lugar, não é assim? Mas hoje, olhando para todos nós aqui, nós estamos em Cascavel. A nossa casa hoje é a cidade de Cascavel, essa cidade com talvez quase 350 mil habitantes, seus muitos bairros, uma cidade grande que se desenvolve ano após ano, mês após mês. Eu morei fora de Cascavel há algum tempo e cada vez que nós voltávamos, ouvíamos aqui ver os familiares, a gente se impressionava, a cidade crescendo, se desenvolvendo, e nós estamos aqui hoje. A nossa igreja, a Igreja Evangélica Livre, a nossa amada igreja, da qual fazemos parte, está plantada aqui também. E aqui na nossa cidade nós trabalhamos, nós estudamos, aqui ou em outro lugar, mas estamos aqui agora casados ou nos casamos, criamos nossos filhos, nos relacionamos, a nossa vida é feita na cidade de Cascavel. E isso é muito bom, tudo isso faz parte da vida, é coisa do dia a dia e é importante. A gente trabalha, então, a gente estuda, a gente corre a nossa corrida diária, a gente tem muitos afazeres, compromissos, compras e vendas, viagens, reuniões, atendimentos, seja lá qual for a área que nós estamos engajados aí durante a nossa semana. Mas será, meus irmãos, que a vida na nossa cidade é só essa correria do trabalho, da casa, dos estudos, da faculdade ou do colégio, da escola, seja lá como for? Será que é comamos, bebamos, porque amanhã morreremos? É essa vida por essa vida? É essa vida corrida propriamente dita e só isso, dia após dia, semana após semana, ano após ano? Será que é só isso? Ou, parafraseando esse texto, estudemos, trabalhemos, nos demos em casamento, tenhamos filhos. A vida é isso mesmo, é só isso. Vamos aproveitar porque cedo ou tarde a gente vai morrer e tem que aproveitar a vida. A vida não é só isso. Com certeza, a vida não é só isso. Nós estamos nessa cidade. Nós desfrutamos da cidade de Cascavel, a cidade onde Deus nos fixou. Mas essa caminhada que nós temos aqui deve ser para a glória de Deus. Amém? Essa vida que nós temos aqui deve ser para a glória de Deus. Então, não é só isso. Nós devemos frutificar na nossa cidade. Nós devemos, além de fazermos tudo o que nós já fazemos, nós devemos ser bênção para essa cidade. Nós devemos viver para a glória de Deus na cidade de Cascavel. Nós temos um compromisso com esse lugar para com Deus. É como Paulo escreveu aos irmãos filipenses: vocês devem ser puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, onde devemos brilhar como estrelas no universo. É isso que ele escreveu. Ou seja, meus irmãos, a nossa fé deve ser uma fé viva e ativa no meio da nossa cidade. Nós não podemos ter uma vida ativa, uma fé ativa e viva dentro das quatro paredes do nosso quarto apenas, ou dentro das paredes da nossa casa, ou dentro das quatro paredes da nossa comunidade. Não, a nossa fé tem que ser viva e ativa fora dessas paredes. Nós temos que auxiliar a nossa cidade. Nós somos testemunhas de Cristo
em meio à nossa cidade. Nós devemos ser luz do mundo e sal da terra no meio da nossa cidade. É isso que a palavra nos ensina. E isso tudo pode ser feito no local onde estudamos, com quem nós estudamos, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Mas, irmãos, para que isso aconteça, deve haver o que nós temos falado sempre, uma intencionalidade. De que o Evangelho e aquilo que Cristo fez em nós, por nós, reflita nos lugares onde nós estamos. Senão a nossa vida vai ser como dos demais. É o trabalho pelo trabalho, a rotina pela rotina, a correria estressante apenas por isso, para fazer a vida aqui, para ganhar dinheiro, para comprar e vender, para comer bem, e como é bom comer bem, mas não é só isso. Não é só isso. Nós precisamos trabalhar na nossa cidade, viver na nossa cidade, para que o nome de Cristo seja conhecido e seja exaltado em todas, detalhadamente em todas as esferas da nossa vida, onde nós estamos plantados. É para isso que Deus nos chamou, meus irmãos, é para isso que Ele nos chamou. E se nós lermos o texto de Gênesis 1, 26 a 28, nós vamos ver Deus dando como que uma outorga ao homem. Ou como nós já falamos várias vezes aqui, Deus dá o mandato cultural ao homem. Vamos ler esse texto, Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus nos dá um mandato cultural. E isso tem tudo a ver com a cidade onde nós estamos. Nós devemos influenciar a nossa cidade pelo poder do Evangelho e pelo Evangelho de Cristo. Nós não somos meros trabalhadores, professores, eletricistas, pintores, vigilantes, motoristas de aplicativo, advogados, seja lá o que for mais, apenas por isso onde nós estamos. Há um propósito onde nós servimos a Deus através disso e nós glorificamos a Deus onde nós estamos. Deus, então, dá essa outorga, conforme nós lemos o texto de Gênesis, o mandato cultural. Observe, meus irmãos, os termos que é usado nesse texto. Enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Logo, meus irmãos, os filhos de Deus, eles devem influenciar este mundo e não ser influenciados por esse mundo. A ordem, por exemplo, dada por Paulo aos Romanos não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, dentro desse tema, nós podemos dizer que o Filho de Deus, a igreja, deve fazer com que a cultura, a sociedade, as famílias, a política, a arte, a ciência, tudo isso se amolde ao reino de Deus, se amolde ao Evangelho. A igreja ativa na cidade, a igreja ativa na sociedade. Nos seus mais diversos pontos e detalhes dessa sociedade, vai trazer mudança, mas não por si mesma, mas pelo poder e a pregação do Evangelho. Amém? É isso que a palavra nos ensina. É o Evangelho que é a base, o norte para todas as coisas. E nós cantamos agora há pouco aqui. Quem tem o Evangelho para este mundo? É a igreja. Quem tem a pregação do Evangelho para a nossa cidade? Somos nós, meus irmãos. Somos nós, eu e você. Nós temos
esse poder que não é nosso, mas é o poder do próprio Cristo através do Evangelho. É a igreja que tem em seus lábios, é a igreja que tem em suas mãos, é a igreja que tem até mesmo nos seus púlpitos o poder para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o mandato cultural outorgado por Deus, ele deve conduzir o nosso relacionamento com as pessoas que nós temos aí fora. Nas várias áreas onde nós estamos, nos nossos relacionamentos com essa sociedade cascavelense. E isso independe do nível social, do nível econômico, independe de qualquer coisa. Nós precisamos nos relacionar com essa cidade, com as pessoas dessa cidade, com a nossa comunidade de forma intencional por meio do Evangelho. Senão nós vamos seguir o bonde, vamos ser como os demais, vamos ser apenas números. E não é para isso que o Senhor nos chamou. A gente tende a ser fraco nessas coisas, meus irmãos. A gente se envolve com as coisas deste mundo. A gente tende a se alinhar com as coisas deste mundo. A gente tende a se deixar influenciar, tende a se deixar ser influenciado e não influenciar a cidade, a comunidade onde nós estamos. Quer um exemplo? Nós estudamos e a sala de aula é um palco da negação a Deus e de sua criação, e a gente se cala. É melhor eu ficar quieto aqui, porque deixa as coisas acontecerem. Não, nós estamos ali para provar a nossa fé, para exaltar o nome do nosso Cristo. Nos nossos relacionamentos, nós aceitamos tudo do que os outros nos dizem, e nós não refutamos as mentiras que são ditas muitas vezes contra a verdade do Evangelho. De novo, a gente se cala, a gente se fecha, agentes 007 de Deus. Nós nos casamos, nós temos filhos, mas nós tendemos a fazer da nossa casa uma extensão do mundo. A nossa televisão, os nossos celulares estão sujos, estão cheios de imundícia. A gente segue o bonde, a gente vai andando igual, a gente vai fazendo igual, e a gente não faz diferença. Mais uma vez, não é para isso que o Senhor nos chamou. No mundo comercial ou do trabalho, as pessoas enganam, as pessoas defraudam, trapaceiam, mentem. E às vezes a gente está envolvido, e se a gente não vigiar, a gente está fazendo a mesma coisa. Nós estamos glorificando a Deus com isso, meus irmãos. Nós estamos sendo efetivamente essa relação entre a igreja e a cidade, em que nós levamos o poder do Evangelho, onde nós testemunhamos Cristo, onde nós somos boas testemunhas, ou nós somos dentro desses detalhes todos, mais um que envergonha o nome de Jesus Cristo. Nós estamos exercendo o nosso mandato cultural de forma a influenciar a nossa cidade, de forma a trazer impacto através do Evangelho na nossa cidade. Quero ler outro texto com os irmãos, Jeremias 29, versículo 7. Olha o que esse texto diz. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Jeremias avisa o povo, olha, vocês serão levados cativos, mas lá para onde vocês irão, vocês devem ser bênção naquele lugar. Vocês devem servir o Senhor naquele lugar. Vocês devem orar e interceder pela prosperidade daquele lugar. Eles eram estrangeiros, cativos naquela terra. E a Bíblia nos diz que nós somos peregrinos aqui também, meus irmãos. A nossa cidadania é dos céus, mas ainda nós estamos aqui.
Por isso essa mensagem é para nós também, ela se aplica a nós também. Nós devemos viver para o bem da nossa cidade. Nós devemos, dentro da nossa cidade, dos bairros, das comunidades onde nós estamos, ser bênção nesses lugares. E a palavra que se usa aqui é a palavra shalom. E shalom tem um conceito ou um significado muito amplo. Significa paz, significa bem-estar, significa prosperidade, mas, sobretudo, significa aquela paz que só é possível de um relacionamento profundo com o Deus da paz. Com um relacionamento profundo com o Deus de Israel. Então, Jeremias manda ao povo, olha, vocês vão ser cativos, estão indo cativos, mas vocês orem pelo bem da cidade, porque o bem da cidade é o vosso bem também. E essa verdade é para nós, meus irmãos. Essa verdade é para nós também. E nós só podemos fazer isso à luz do poder do Evangelho, que nós temos, que nós carregamos, que nós possuímos, não porque nós sabemos muito, ou porque nós temos muito, não, porque Cristo nos deu. Nós temos esse poder de Deus que salva todo aquele que crê. E nós podemos, irmãos, transformar a nossa comunidade, a nossa cidade, por meio desse poder que não é nosso, mas é de Jesus, que é de Cristo. Ele é o Senhor, é o seu evangelho, é o seu testemunho. E é preciso dizer tudo isso, meus irmãos, para que a gente entenda o fundamento do tema deste ano, Igreja mais Cidade, no sentido de nós nos envolvermos por meio do Evangelho na cidade onde nós estamos. Mas é interessante, meus irmãos, que embora seja um tema anual da nossa comunidade, da nossa igreja, isso ou essa é uma perspectiva da Escritura. A comunhão da igreja com a cidade. Ou a influência, melhor dizendo, da igreja, do povo de Deus sobre a cidade. Vamos ver exemplos. Deus chama Abraão, e o que Deus diz a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, lá no início. Abraão sendo chamado em razão de um grande propósito para Deus levantar um povo, uma terra que era sua, mas para que todas as famílias, todas as nações, e contextualizando aqui, todas as cidades fossem abençoadas também. Não é exclusivo. Um outro exemplo, o próprio povo de Israel tinha essa incumbência de ser bênção para todas as demais nações. Isaías 19:24 diz assim: portanto, naquele dia, Israel será um mediador entre as nações, do Egito e da Assíria, uma bênção sobre a face da terra. Só que eles não entendiam isso. Eles se guardavam dentro de si mesmos, eram exclusivistas e ainda faziam tudo errado. Um terceiro exemplo, o próprio Cristo. Jesus passava de cidade em cidade, de região em região, fazia milagres e, conforme Mateus 4:24, libertava cativos e pregava o evangelho do reino. E nós sabemos tudo quanto aconteceu, quanto o nosso Cristo fez. O próprio Jesus enviou seus discípulos de casa em casa, de dois em dois, a pregarem o arrependimento. Fizeram muitos milagres, expulsaram muitos demônios. Marcos 6 nos relata isso. Vamos caminhando um pouco mais. A própria igreja primitiva vivia isso ao ser o evangelho vivo no meio do povo, sobretudo pregando esse evangelho. Como escreve Tim Keller, a igreja contextualizando o evangelho ao seu tempo, não é atualizando, meus irmãos, risquem essa palavra, é contextualizando o evangelho ao seu tempo, sem comprometer a essência do evangelho, as particularidades do próprio evangelho. Olha o que diz Atos 2, 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo,
partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o resultado disso? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Não tem como dar errado. Se nós temos, e nós temos, o poder do Evangelho, e se nós pregarmos o Evangelho, se nós formos, como Paulo escreveu aos Filipenses, como Deus mandou Israel ser para as outras nações, se nós formos luz para este mundo, se nós formos sal que faz a diferença, a nossa cidade será transformada, meus irmãos. E ao exemplo dado por Paulo, que ia pelas cidades, nos grandes e pequenos centros, plantando igrejas, estabelecendo liderança e pregando o Evangelho de Cristo aos gentios, dando e gastando literalmente a sua vida para a glória de Deus. E o resultado de tudo isso, desses irmãos ou desses homens, desde Abraão até Cristo e o próprio Paulo, é por causa do trabalho deles, do envolvimento deles pelo poder da palavra, do Deus de Israel, do próprio Cristo, do Evangelho, na sua cidade, no seu local, onde eles estavam. O fruto disso tudo é nós termos a nossa Bíblia hoje nas nossas mãos e estarmos aqui cultuando ao Senhor. E logicamente que são homens bíblicos, ou da história bíblica, do cânon bíblico, tudo mais. Mas, irmãos, olhemos para nós mesmos. O que nós temos feito enquanto pessoas, o que nós temos feito enquanto família, o que nós temos feito enquanto igreja para a nossa comunidade, para a nossa cidade. O que nós temos feito? Meus irmãos, não há escapatória. Deus nos deu essa missão. Deus nos deu essa missão. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é viver como representante de Deus neste mundo. E nós gostemos ou não, aceitemos ou não, a verdade é essa. E o mandato dado por Deus lá no início de todas as coisas é que nós devemos ter domínio sobre as coisas criadas por Deus, para a glória de Deus, em relação a essas coisas criadas por Ele. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. É de domínio, é de liderança. Nós podemos dizer também, meus irmãos, que o homem redimido, a mulher, aquele que foi chamado e salvo por Deus, debaixo da autoridade de Cristo, ele foi chamado para redimir todas as áreas da sua vida e todas as áreas com as quais ele tem contato no seu dia a dia, na sua cidade, na sua comunidade onde ele está plantado, tudo para a glória de Deus. Diante disso tudo, meus irmãos, qual deve ser a nossa atitude em relação à nossa cidade? Diante de todas essas verdades, qual deve ser a nossa atitude? Somos uma igreja plantada e arraigada na cidade de Cascavel. O que temos a oferecer ao nosso povo? O que temos a oferecer aos cascavelenses e pessoas de todos os lugares que estão aqui também? Igreja mais cidade. Meus irmãos, eu vejo que, em primeiro lugar, nós devemos compreender, aceitar e assumir a nossa responsabilidade em relação à nossa cidade de Cascavel. Compreender, aceitar e assumir a nossa responsabilidade em relação à nossa cidade. Nós precisamos compreender o que Deus nos deu através do mandato cultural. A nossa cidade precisa ser abençoada por Deus através das nossas vidas.
A igreja precisa ser essa ponte, esse liame entre a graça, o poder e a bênção do Evangelho de Cristo para as pessoas, para as famílias, para os casamentos destruídos. A igreja é essa ponte, pelo poder do Evangelho, pelo poder do próprio Cristo, pela atuação do Santo Espírito de Deus. A igreja foi chamada para isso. E esse compromisso, meus irmãos, é meu e é seu também. Nós não podemos apenas usufruir da nossa cidade, gastar a nossa cidade, sem abençoar a nossa cidade. E quando eu falo cidade, eu falo do município em si, mas eu me refiro sobretudo às pessoas da nossa cidade. Às famílias, aos homens, às mulheres, jovens, homens, mulheres, novos, velhos, brancos, pretos, ricos, pobres, todos devem ser atingidos pelo poder do Evangelho através das nossas vidas. Se nós não fazemos isso, meus irmãos, nós estamos sendo omissos. Nós estamos sendo omissos com Deus. Nós estamos sendo omissos com a sua palavra. E nós estamos sendo irresponsáveis com as pessoas que estão ao nosso redor, que carecem da graça de Deus, que carecem do amor de Deus, que carecem desse santo evangelho que transformou a nossa vida e que vai dia a dia nos melhorando, nos transformando à imagem de Jesus Cristo. Todas as áreas da nossa cidade precisam ser tocadas pelo evangelho. Nossa cultura precisa ser impactada por meio da Igreja de Cristo. Nós vimos aqui tudo o que aconteceu na história bíblica, desde Abraão até Paulo, tudo quanto foi feito pelo poder de Deus, mais homens e mulheres dispostos a dar a sua própria vida. O fato é que a gente vai trabalhando, vai correndo, vai se desgastando, o cabelo vai embranquecendo, a gente vai envelhecendo e a gente pouco faz. A gente pouco faz. É interessante que Atos descreve quando Paulo chega em Tessalônica e ele está ali com seus companheiros de viagem e eles pregam na sinagoga. De repente, alguns judeus se levantam contra eles e eles dizem o seguinte: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro agora chegaram aqui. Eles falam, logicamente, num tom negativo, pejorativo, mas olhando pela perspectiva de Deus, pela palavra, eles estavam transformando o mundo. Eles estavam transformando as cidades e as regiões por onde eles passavam, pelo poder do Evangelho. A fé cristã, meus irmãos, ela pode sim alvoroçar o mundo. E em nossa cidade, um instrumento de Deus para alvoroçar essa cidade é você, sou eu, somos nós todos. Deus chamou a sua igreja. Eu não sei, meus irmãos, se a gente confia muito na soberania de Deus. Eu não sei se a gente acha que é Deus quem tem que chamar milagrosamente as pessoas e trazê-las ou arrastá-las aqui para dentro. E é lógico que Deus é soberano e Ele salva soberanamente quem Ele quer. E se Ele não quer salvar, Ele não vai salvar. Mas o instrumento de Deus para essas pessoas serem alcançadas dentro da soberania de Deus somos nós. O nosso papel é pregar a palavra, é falar do Evangelho, é proclamar a Cristo, é contar tudo quanto Deus fez na nossa vida. E Deus vai chamando os seus.
é nós também cairmos na simpatia de todo esse povo e Deus, conforme a sua soberana vontade, dia após dia ir chamando os seus. Mas se nós não pregarmos, como crerão? Paulo já escreveu aos Romanos isso. Nós ouvimos aqui hoje também. A salvação de alguém está à distância de um convite nosso, ou da pregação do evangelho que nós fazemos a essas pessoas. Nós podemos sim, meus irmãos, alvoroçar a nossa cidade. Por exemplo, quais são as questões que estão em destaque no nosso tempo? E, consequentemente, em nossa cidade, que trazem muito dano, muito problema. Quais são essas questões? Algumas, por exemplo, a sexualidade, racismo, pedofilia, aborto, divórcio, filhos sem estrutura familiar. Isso é resultado de um povo sem Deus, ou de um povo de duro coração que vive sem Deus. E a igreja tem que ser luz a esses assuntos, a igreja tem que ser luz dentro desses temas, a igreja tem que ser luz dentro desses problemas que a nossa cidade, que a nossa sociedade tem. E enquanto nós estamos calados, as pessoas estão falando, influenciadores estão falando, pessoas estão influenciando dentro e fora das salas de aula, não todos, lógico. Pessoas estão influenciando internet afora. Pessoas estão influenciando nas praças, nas ruas, com as drogas, com as bebidas, com tantas outras coisas e escravizando as pessoas. Enquanto, de modo geral, a igreja está assistindo, a igreja está vendo tudo isso. E ainda fala, Deus, misericórdia, mata tudo esse povo, manda tudo para o inferno. Quando somos nós que temos a mensagem que transforma, nós temos a mensagem que vai salvar essas vidas, nós temos a mensagem e o poder do Evangelho que vai transformar a nossa cidade. A igreja pode e deve influenciar a cultura e a cidade. Como alguém escreveu, não há garantias de que a cultura será integral e completamente redimida. Mas pela simples presença da igreja, quando essa igreja é ativa, quando essa igreja é uma testemunha fiel de Cristo e prega o Evangelho, a cidade certamente será abençoada e muitos serão transformados. Muitos serão transformados. Esse tema tem tudo a ver com a igreja centrada. E Timothy Keller diz de novo, ele apresenta uma visão prática sobre a relação entre a igreja e a cidade, destacando a importância de uma igreja que impacta profundamente a cultura, e, ao mesmo tempo, mantém sua fidelidade ao Evangelho. Ela impacta a cultura justamente porque ela é, e nós vamos ver daqui a pouco, uma contracultura dentro daquilo que é contrário a esse mesmo Evangelho. E, meus irmãos, essa perspectiva reflete o chamado de Deus para que o seu povo viva esse mandato cultural de forma redentiva, trazendo transformação para o mundo ao seu redor. A igreja, meus irmãos, é chamada a ser um sinal e um instrumento do reino de Deus na cidade. A igreja é chamada para isso. Ao ponto que a igreja, ela aponta para a futura esperança, para a nova criação na eternidade, mas também ela antecipa essa realidade ao viver os valores do reino aqui e agora. Ela aponta o Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que
salva, que perdoa, que transforma, que dá vida eterna, mas ao mesmo tempo ela está envolvida com essa cidade, envolvida com essa sociedade, e ela transforma tudo isso pelo poder do Evangelho. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado não é ficar apenas aqui dentro, desfrutando de boas programações, de boas coisas entre nós mesmos. Nós fomos chamados para fora também, meus irmãos. Nós precisamos tocar, pelo poder do Evangelho, todas as esferas da nossa cidade. Cascavel, da região norte à região sul, do oeste, sudoeste, ela precisa ser tocada pelo poder do Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? E o instrumento de Deus para isso sou eu e você. Sou eu e você. Você consegue perceber o seu papel, o nosso papel em nossa cidade? Você aceita e assume essa incumbência como sua também? Amém? Secretário, por favor, estou brincando. Fazemos isso diante de Deus, logicamente. Então, meus irmãos, uma vez compreendida, aceita e assumida a nossa responsabilidade em relação à nossa cidade, o que nós fazemos por ela? O que nós podemos fazer com ela, embora nós já estamos conversando um pouco sobre isso. Meus irmãos, não há forma melhor de abençoar a nossa cidade vivendo de forma contracultural. Diante de tudo que nós vemos hoje, a igreja precisa ser um refúgio e uma luz em meio às trevas. Por outro lado, meus irmãos, há coisas excelentes em nossa cultura, em nossa cidade. Nós não podemos demonizar tudo. A igreja pode se engajar com a cultura, se engajar com a cidade de maneira fiel ao Evangelho. A igreja evita tanto a assimilação, mas evita também o isolamento, em que a gente vê tudo demônio, tudo diabo, e a gente se isola dentro das quatro paredes, no nosso grupinho, na nossa panelinha, e fica lá, olha lá os pecadores, olha lá os drogados, olha lá essa, olha lá aquela, e a gente está fechado aqui, protegido como em volta de uma redoma, um exemplo aqui, protegido, e eles lá e nós cá. Não. Jesus caminhava entre as pessoas, Jesus estava entre as pessoas, Jesus se assentava com homens e mulheres. Mas Jesus transformava essas pessoas. Pelo poder de Deus, pelo seu próprio poder, Jesus transformava essas pessoas. E nós podemos fazer isso também, meus irmãos, estar envolvido, estar lá, sem se sujar. Pelo poder do Evangelho, com a graça do Evangelho, pelo poder de Deus. Nós podemos e devemos estar lá. Nós podemos transformar ao invés de absorver. A igreja pode identificar elementos positivos na cultura, sim, como justiça, depois o Toste me corrige se não for isso, ação social, a solidariedade, por exemplo, e direcionar tudo isso para a glória de Deus, se envolvendo com a comunidade, mas ao mesmo tempo tendo discernimento. Qual discernimento? Avaliando práticas culturais para adotar o que é compatível com a fé e rejeitar o que contradiz os ensinamentos bíblicos, trazendo o quê? Buscando o quê? Transformação. Então a gente está perto, mas está longe ao mesmo tempo. A gente está perto, a gente se envolve, a gente se relaciona, a gente conversa, nós criamos relacionamentos para que as vidas em nossa cidade sejam abençoadas, mas ao mesmo tempo nós não nos misturamos com aquilo que é contrário à palavra de Deus. E nós mantemos a nossa fidelidade ao Senhor. Mas nós temos que estar lá, meus irmãos. Nós temos que estar lá. Nós precisamos estar lá. O Evangelho é sim a nossa regra de fé e prática.
E aquilo que contraria o Evangelho, logicamente, nós devemos ser essa contracultura. Meus irmãos, numa atualidade onde o conceito de família está sendo deturpado, onde o tema da sexualidade está sendo deturpado, até mesmo da própria vida está sendo deturpado, onde o conceito político, quando é posto como redentor em si mesmo, é errado, nós temos que ser contraculturais. Nós temos que mostrar a verdade do Evangelho sobre a família. Nós temos que mostrar a vontade de Deus e a seriedade do Evangelho para a sexualidade, daquilo que Deus fez. Nós podemos divergir, sim, meus irmãos, mas se nós fizermos isso de forma respeitosa, amorosa, porém com firmeza na verdade, nós não podemos abrir mão da nossa palavra, daquilo que é regra da nossa fé e prática. Mas nós devemos influenciar, meus irmãos. Nós somos chamados por Deus para influenciar a nossa comunidade, a nossa cidade. Outra forma que nós podemos fazer isso é nós abençoar a nossa cidade se envolvendo com as rotinas e os problemas dessa cidade, de forma intencional. Nós podemos nos relacionar com clínicas de recuperação, nós podemos estar nos hospitais, nós podemos estar em vários lugares, nós podemos estar em lugares de setores públicos, onde há necessidade, onde é autorizado a igreja estar, para que nós sejamos luz e bênção naquele lugar. Mas eu quero te dar um exemplo que talvez você não tenha pensado. Você já votou para algum conselheiro tutelar na sua cidade? Ou quis ser um conselheiro tutelar na sua cidade? O que isso representa, de fato, para crianças e adolescentes no nosso dia a dia? Você sabe que há eleições, salvo engano, de cada 2 a 3 anos, para conselheiros tutelares. E as pessoas que estão ali trabalham para o bem das crianças e adolescentes e, dependendo quem estiver ali, trabalha de uma forma totalmente ideológica. Essa semana, conversando com um casal, surgiu essa pergunta também. Você já fez parte do conselho de pais da escola do seu filho? Você sabe o que estão ensinando para o seu filho dentro de sala de aula? Sabia que você pode fazer parte do conselho de pais da escola, do CEMEI, do seu filho, e você pode ajudar a tomar decisões para aquela escola que está atendendo várias famílias e toda uma comunidade, e você pode ser instrumento de Deus ali dentro para frear essas ideologias de um lado ou de outro que vem ferir o Evangelho. Você pode, você tem direito, você pode ser chamado para isso. E eu tive um exemplo e um testemunho muito bom, que a pessoa dizia que, por estar envolvida nisso, sendo boca de Deus ali, freava várias coisas e várias situações que iam deturpar a educação dos filhos daquela escola, daquela determinada escola. Nós podemos nos envolver com isso, meus irmãos, também, onde nós trazemos os princípios de Deus para tudo isso. Eu estou terminando. Você abençoa a sua cidade também, e nós já ouvimos muito aqui hoje, quando você prega o Evangelho. Quando você prega o Evangelho. Irmãos, nós não precisamos de um púlpito para isso. O nosso maior púlpito, ou o nosso maior público, entre aspas, são as vidas sem Cristo aí fora. Nós podemos e devemos ser instrumentos. As pessoas estão presas em seus pecados, em seus vícios, sofrem com todo tipo de coisas. E, irmãos, pode ter certeza, eles aguardam uma voz que leve redenção e transformação. Nós podemos
impactar nossa cidade quando nós temos relacionamentos genuínos com pessoas, vivendo a fé verdadeiramente no dia a dia, mostrando o Evangelho que ele é relevante, transformador para a vida das pessoas. Mostrar o amor de Cristo nessas interações do nosso dia a dia, na escola, no bairro, no trabalho, em todos os lugares. Nós podemos também, uma outra forma de abençoar a nossa cidade é se envolver com práticas ou programas da nossa igreja que saem das quatro paredes. Nós não podemos ser aqueles sempre os mesmos, sempre os mesmos, sempre os mesmos. Não, nós todos fomos chamados a ir, a fazer, a trabalhar e a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, nós abençoamos nossa cidade, nós entendemos o nosso compromisso, nós entendemos o nosso papel e nós vamos trabalhar, e nós vamos servir, e nós vamos nos lugares mais distantes, a igreja estará lá. Foi para isso que nós fomos chamados. Como escreveu um pastor presbiteriano chamado Márcio Chaveiro, ele diz o seguinte: nós temos que entrar nas universidades, temos que entrar nas escolas de ensino fundamental, médio e ensinar a cosmovisão cristã. Necessitamos de políticos, artistas, filósofos, apologetas, músicos, cineastas, escritores, sociólogos, arqueólogos, cientistas, educadores, jornalistas, juízes, advogados, médicos, eletricistas, pintores, profissionais liberais de todas as áreas, que atuem com sua vocação, com a cosmovisão bíblica onde estão. É para isso que Deus nos chamou. É isso que traz transformação à cidade. Então, meus irmãos, junto com o pastor Sérgio, junto com o presbitério dessa igreja, eu quero desafiar você a ser de fato neste ano, ou continuar sendo neste ano, uma igreja que leva o Evangelho para a nossa cidade, que trabalha diariamente, incansavelmente, para trazer transformação à nossa cidade. A ser parte de um povo vivo de Cristo neste mundo que influencia a cidade onde está. Que não só trabalha, não só estuda, não só cuida da família, não só se relaciona, mas faz tudo isso para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Amém? E eu termino parafraseando o texto de Jeremias 9:7, com base em tudo que nós falamos hoje. Busquem a paz, o bem-estar, a prosperidade da cidade de Cascavel, onde Deus os colocou, trabalhando para transformar suas estruturas culturais, sociais, econômicas, com os valores do Evangelho. Amem a cidade como Deus a ama, sendo uma presença redentora e restauradora, e orem constantemente por ela, pois o bem-estar de vocês está profundamente ligado ao bem-estar da cidade. Amém? Que Deus nos ajude e abençoe, para a glória do seu nome. Amém.